Olá, alunos do canal Direito em Tela. Hoje a nossa aula é sobre interpretação constitucional. A doutrina vem se debruçando sobre a importante e complexa distinção entre regras e princípios, partindo da premissa de que ambos, regras e princípios, são espécies de normas e que, enquanto referenciais para o intérprete, não guardam entre si hierarquia, especialmente diante da ideia da unidade da Constituição. O professor Canutilho refere-se ao sistema jurídico do Estado de Direito Democrático português como um sistema normativo aberto de regras e princípios. Sistema jurídico porque é um sistema dinâmico de normas. Sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica traduzida na disponibilidade e capacidade de aprendizagem das normas constitucionais, para captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da verdade e da justiça. Sistema normativo porque a estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas é feita por meio de normas. E sistema de regras e princípios, pois as normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de princípios, como sob a forma de regras. Um sistema não pode ser composto somente de princípios ou somente de regras. Um sistema só de princípios seria demasiado flexível, pela ausência de guias claros de comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. E um sistema só de regras, aplicadas de modo formalista, seria demasiado rígido, pela ausência de válvulas de abertura para o amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos. Com isso se quer dizer que, a rigor, não se pode dizer nem que os princípios são mais importantes do que as regras e nem que as regras são mais necessárias que os princípios. Cada espécie normativa desempenha funções diferentes e complementares, não se podendo sequer conceber uma sem a outra e outra sem a uma. Tal observação é da mais alta relevância, notadamente tendo em vista o fato de que a Constituição brasileira é repleta de regras, especialmente de competência, cuja finalidade é precisamente alocar e limitar o exercício do poder. O professor Canutilho, no tocante à diferenciação, sistematiza essa matéria estabelecendo os seguintes critérios. Grau de abstração. Os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado. De modo diverso, as regras possuem uma abstração reduzida. Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto. Os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, seja do legislador, seja do juiz, enquanto as regras são suscetíveis de aplicação direta. Caráter de fundamentabilidade no sistema das fontes de direito. Os princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes, por exemplo, os princípios constitucionais, ou a sua importância estruturante dentro do sistema jurídico, por exemplo, princípio do Estado de Direito. Natureza normogenética. Os princípios são fundamentos das regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem uma razão jurídica, um fundamento de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.
Proximidade da ideia de direito. Os princípios são standards, juridicamente vinculantes, radicados nas exigências de justiça ou na ideia de direito. Já as regras podem ser normas vinculativas, com um conteúdo meramente funcional. Definindo aqui o standard como um critério médio de conduta, de assentimento geral e corrente, sua grandeza no direito romano e na common law. Em sendo os códigos, para nós aqui a lei, o foro da cristalização das mais elevadas conquistas jurídicas, os standards representam os órgãos de respiração mediante os quais a lei, pondo-se em contato com o mundo real, vivifica-se perenemente e é operacionalizada através da atuação do judiciário. A regra jurídica, talhada em abstrato, no código, na lei, no regulamento, não esgota as possibilidades de revelação do direito, que é, por excelência, um fenômeno vivo, sujeito incessantemente às ações e reações da vida social. A individualização dos direitos não poderá, portanto, efetivar-se através da universalidade da regra jurídica, mas sim do standard, que é um processo que se funda na intuição, deduzida da avaliação direta dos interesses em causa e da experiência do meio social. O emprego do standard exige, porém, que o Estado defira ao intérprete, ao juiz, ao poder judiciário, um largo poder de apreciação, que não confina no arbítrio, mas numa autolimitação das linhas de conduta. Já para o professor e ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição Federal passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central. A mudança de paradigma, que é um exemplo que serve como modelo, como padrão, nessa matéria deve especial tributo às concepções de dois estudiosos, Ronald Dworkin, e aos desenvolvimentos a esse estudo dados por Robert Alexy. A conjugação das ideias desses dois autores dominou a teoria jurídica e passou a constituir o conhecimento convencional da matéria. Para Dworkin, regras são relatos descritivos de condutas a partir dos quais, mediante subsunção, inclusão, havendo enquadramento do fato à previsão abstrata, chega-se a uma conclusão. Diante do conflito entre regras, apenas uma prevalece, dentro da ideia de tudo ou nada. A regra somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que contempla se ela for inválida, se houver outra mais específica ou se não estiver em vigor, ou seja, acrescentamos critérios hierárquico, de especialidade ou cronológico. Já nos princípios, a previsão dos relatos se dá de maneira mais abstrata, sem se determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado, para que o intérprete dê o exato peso entre os eventuais princípios em choque, o que chamamos de colisão de princípios. Assim, a aplicação dos princípios não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato concretas. Destaca-se assim a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos. Para Alexy, as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais nem menos.
Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa e não uma distinção de grau. Toda norma ou é uma regra ou é um princípio. Já os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida de vida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. E então, gostou da aula? Converse com seus amigos e venha nos seguir lá no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vem ser feliz com a gente!